Trata-se de uma oportunidade única de promover esclarecimentos e consolidar informações nesse momento tão adverso para a saúde pública do país e do mundo. Tive o cuidado de convocar a minha equipe, profissionais e servidores públicos que atuam na linha de frente no enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus. Nossa missão nessa tarde é informar e atualizar as vossas excelências quanto às medidas e providências adotadas pelo Ministério da Saúde no contexto da emergência em saúde, especialmente aquelas voltadas ao socorro a estados e municípios. E, na verdade, quando a gente fala em relação a socorros a estados e municípios, a gente está falando em socorro à sociedade, aos pacientes e à população. Como eu conheço de conhecimento de vossas excelências, estou no cargo há pouco mais de 10 dias. Nesse período, entre outras tarefas emergenciais, o nosso foco voltou-se, sobretudo, para o aprofundamento e atualização sistemática das informações relacionadas à crise. Montamos, para tanto, um centro de comando de informações que nos auxilie inúmeras vezes durante o dia, a fim de que possamos embasar as nossas decisões. Até aqui percebemos que a dinâmica para a distribuição de recursos e de insumos por parte do Ministério da Saúde adotou uma estratégia ao conceito de padrões lineares, levando em conta, por exemplo, métrica populacional e incremento em custeio, reproduzindo históricos de repasses. Não há crítica à política adotada até então. Contudo, a partir de agora, de posse de informações atualizadas de estados e de municípios, percebendo os distintos perfis de comportamento da doença por região, bem como o padrão de evolução da epidemia em cada localidade, definimos que as nossas ações devem se pautar por distribuição não linear de insumos e de meios. O que definirá o peso de distribuição de recursos é também a prioridade no socorro a estados e municípios, a partir da situação crítica vivenciada pelo ente federado. Funcionaremos como força nacional de apoio, calibrando os esforços e modulando as ações. Por sua vez, nos dedicamos nos últimos dias a aperfeiçoar a dinâmica de aquisições, ampliar a parceria com a iniciativa privada, acelerar as entregas de insumos e de serviços e de estreitar cada vez mais a nossa relação com os estados e os municípios. Devo relatar que continuamos enfrentando um grande desafio na disponibilidade de respiradores. Apesar do grande esforço que estabelecemos com a indústria nacional, o cronograma de entrega desses equipamentos atende apenas, em parte, à nossa necessidade. Estamos buscando alternativas. Na apresentação que trouxe para o conhecimento das senhoras e senhores, nela faço um resumo das ações e dos recursos direcionados para o enfrentamento da pandemia. Bom, uma coisa importante nessa nossa abordagem do problema é que a gente consiga ter informações cada vez mais detalhadas sobre a doença e sobre a sua evolução. Só assim a gente vai conseguir entender o momento que a gente vive, a possível evolução dessa doença, como ela se encaixa dentro do cenário de todo o sistema de saúde e quais serão as melhores ações e estratégias para a gente enfrentar essa situação aguda atual e para que esse momento, além de tudo, possa servir como deixando um legado para a sociedade, para a medicina, para a sociedade, para o Ministério como um todo. Não para o Ministério da Saúde, mas para o sistema, né? Esse é o momento em que a gente vê uma necessidade de atuação conjunta, não só de ministérios, estados, municípios, mas dos senadores, dos deputados. Esse é o momento Brasil. Eu acho que eu nunca vi um momento tão Brasil como esse. A gente já teve grandes problemas antes das diversas áreas, mas nesse momento a gente nunca teve tantos grandes problemas ao mesmo tempo, tendo que ser enfrentados pelas lideranças que são os ministérios, estados, cidades, Câmara e Senado. Então, esse é um momento histórico de união do país. E, para mim, é uma honra poder estar participando disso. A gente aqui tem as atualizações diárias da situação epidemiológica do Brasil. Como eu tenho 20 minutos, eu não vou fazer estado a estado,
mas a gente hoje tem... Uma outra coisa importante é que eu acabei de sair de um encontro com governadores, a gente está tendo reuniões regulares com os governadores. Hoje a gente sentou com o CONAS e CONASEMES para poder trabalhar com um programa conjunto de trabalho daqui para frente. E isso que eu estou falando para vocês é super importante, é muito bom a gente ver que realmente esse é o espírito hoje que governa o país, que governa aqueles que lideram essa nação para que ela seja um lugar cada vez melhor para a sociedade que tanto confia na gente, né? Então, voltando aqui agora para os números, a gente teve, em casos novos, a gente teve 6.276 casos, com um incremento de 9%. A gente teve 449 óbitos nas últimas 24 horas, confirmando um total de 5.466. Tá bom. Então, hoje, mas uma coisa importante que a gente tem que entender é que a nossa abordagem, primeiro, a gente vai buscar informação detalhada de cada estado e região. Por quê? Porque num país continental como esse, o comportamento da doença ela é diferente, ela é bem diferente em diferentes regiões. Então, você já tem hoje áreas críticas que a gente tem que abordar, que a gente tem que priorizar, e, ao mesmo tempo, onde a gente vai enxergando o que está acontecendo nos outros lugares. Isso é fundamental, por exemplo, onde a gente tem uma dificuldade de conseguir respiradores, isso é um ponto crítico hoje. Se essa evolução no país não for homogênea, a gente tem a possibilidade, no futuro, de sair mudando, remanejando os recursos para que a gente possa capacitar os lugares a cuidar das pessoas. Uma outra coisa importante é que a gente hoje busca uma comparação com o que existe em outros países. Na verdade, como eu falei, não existe... Falar sobre Covid Brasil é uma simplificação exagerada. A gente precisa hoje separar por regiões, e mesmo quando a gente compara com outros países, a gente vai tentando ajustar isso para cada parte do país. Uma coisa importante, nesse período, a gente vai entrar num período onde a gente aumenta outros quadros de infecção respiratória, como a influenza. E isso pode agravar os problemas respiratórios e isso é uma sobrecarga ainda maior para o sistema. Outra coisa que é importante colocar em relação ao sistema é que, nesse momento, a gente tem um foco total na Covid, mas, além disso, existe uma preocupação muito grande com o restante do sistema. Tá? Coloquei isso, que se a gente hoje tiver, mesmo que a gente possa ter uma multiplicação de casos, que a gente hoje tenha 4, 5, 6 milhões de pessoas que a gente tenha que cuidar, mas é um país de 212 milhões de pessoas, tem mais de 200 milhões de pessoas com outros problemas que estão acontecendo em paralelo e a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que tomar cuidado para manter o sistema, mantendo a sua eficiência, porque isso vai passar em algum momento. E é fundamental que, a hora em que o problema do Covid passar, que a gente não tenha uma demanda reprimida em um sistema menos preparado para receber. Então, hoje tem que ficar claro que a gente hoje está se preocupando com todo o sistema. Casos novos de câncer, como é que vai evoluir a doença cardiovascular, como é que vai evoluir a doença mental. Isso está no radar de todos nós também.